A história do universo cinematográfico Marvel é construída como um gigantesco tabuleiro de xadrez, onde cada peça, cada cena e cada decisão de produção tem consequências que reverberam anos depois. E por mais meticuloso que pareça, até o MCU está sujeito a falhas, ajustes de roteiro e pequenos deslizes de produção que, sem querer, podem alterar o destino de heróis e vilões. Um desses momentos, muitas vezes ignorado pelos espectadores, aconteceu logo após a épica Batalha de Nova York, em Os Vingadores 2012. Na cena pós-créditos, surge Thanos, o Titã Louco. Em sua primeira aparição no MCU, sua figura imponente é percebida apenas por alguns segundos, mas cada detalhe daquela breve presença se tornou crucial para a narrativa futura. Curiosamente, o Thanos daquela cena não se parecia exatamente com o vilão que o público conheceria anos depois em Guardiões da Galáxia, 2014, ou Vingadores, Guerra Infinita, 2018. A cor da pele era ligeiramente mais clara, com tons azulados, e seus traços faciais pareciam menos definidos, quase como uma sombra de sua versão definitiva. A maioria dos espectadores ignora esse detalhe, mas para quem observa com atenção, ele levanta uma questão intrigante. Seria aquele o Thanos verdadeiro? Ou apenas uma representação antecipada, um sósia ou até mesmo outro membro da família dos Titãs Eternos? Nos quadrinhos, Thanos possui um irmão chamado Eros, também conhecido como Star Fox. Embora sua primeira aparição oficial no MCU tenha sido apenas em Eternos, 2021, a presença de um personagem com aparência ligeiramente diferente poderia sugerir que a Marvel estava plantando uma referência sutil desde 2012. Se o Thanos da primeira cena pós-créditos fosse, de fato, Eros ou um emissário de Thanos, isso explicaria várias inconsistências observadas posteriormente, incluindo mudanças no tom de pele, postura e até na motivação apresentada em falas secundárias. O que torna esse detalhe ainda mais fascinante não é apenas a estética, é o impacto narrativo que ele poderia ter causado. Na cena, um subordinado menciona: desafiar os humanos seria cortejar a morte. Nos quadrinhos, Thanos tem uma obsessão direta com a personificação da morte, e suas ações são motivadas pelo desejo de agradá-la. No MCU, essa motivação foi completamente reinterpretada. Thanos não busca a morte, mas sim restaurar o equilíbrio universal, eliminando metade da vida em todo o cosmos. A transição de uma motivação mística e pessoal para uma racional e utilitária pode, em grande parte, ser atribuída a esse primeiro erro de produção. A Marvel percebeu que um vilão obsessivo pela morte seria difícil de humanizar para o público e optou por reformular sua narrativa. Do ponto de vista cinematográfico, a cena funciona como um prenúncio. A iluminação e os efeitos de pós-produção dão ao personagem uma aura fantasmagórica, quase como se ele estivesse fora do tempo, um aviso do que está por vir. Mas essa escolha também abre espaço para interpretações alternativas. E se aquele Thanos fosse apenas um mensageiro, alguém enviado para criar uma expectativa falsa nos heróis e no público? Essa teoria plausível encaixa-se no conceito do MCU de manipulação e estratégia, temas que se tornariam centrais em Guerra Infinita. Outro ponto crucial é a continuidade. Os fãs que analisam frame a frame percebem que o Thanos inicial não possui as cicatrizes, a armadura completa ou o olhar calculista da versão final. Essas alterações, vistas por muitos apenas como evolução tecnológica nos efeitos visuais, podem, na verdade, ter sido uma decisão narrativa estratégica. O MCU permitiu que o vilão evoluísse junto com o público, passando de uma presença quase etérea para um antagonista tridimensional, capaz de inspirar medo e, paradoxalmente, empatia. Esse detalhe aparentemente pequeno, ignorado por milhares de espectadores, exemplifica como o MCU transforma erros de produção em oportunidades narrativas. Um deslize estético ou uma escolha de maquiagem inconsistente não apenas mudou a percepção de Thanos, mas influenciou a forma como toda a saga do infinito foi estruturada. Cada motivação, cada decisão do vilão e até mesmo cada sacrifício dos heróis poderia ter tomado um rumo diferente se aquela cena tivesse sido mantida como originalmente filmada. Ao final deste primeiro capítulo, a reflexão é inevitável. E se o verdadeiro Thanos ainda estivesse nas sombras naquela época? E se o que vimos fosse apenas um fantasma, uma preparação ou um erro que, na verdade, salvou a narrativa do MCU de se tornar irreconhecível? O destino de todos os heróis e a própria lógica do universo Marvel
começou a se moldar a partir de um detalhe esquecido, invisível para a maioria, mas fundamental para quem entende que no MCU, até mesmo erros podem ser o ponto de partida para a grandiosidade. O que parecia ser apenas um detalhe visual esquecido começou a gerar ondas de impacto muito maiores no universo cinematográfico Marvel. Afinal, no MCU, cada decisão de personagem, cada falha aparente e até cada escolha de produção reverbera através dos filmes, conectando eventos de maneiras que só se tornam claras com o tempo. O erro de produção de Thanos em 2012 não apenas criou debates entre os fãs, mas influenciou a narrativa de forma silenciosa, moldando os caminhos que os heróis e vilões iriam percorrer nos anos seguintes. Quando Thanos aparece de forma definitiva em Guardiões da Galáxia, 2014, o público percebe imediatamente uma mudança. A aparência agora é sólida, roxa, ameaçadora, e sua postura transmite inteligência, paciência e frieza. A motivação do Titã Louco também se cristaliza. O equilíbrio universal, alcançado através da eliminação de metade de toda a vida, substitui a obsessão mística pela morte vista nos quadrinhos. Mas se olharmos com atenção, há vestígios do que poderia ter sido. A fala de Thanos sobre controle e equilíbrio ainda carrega nuances de manipulação emocional, como se ele estivesse ajustando seu plano de acordo com os desafios e fraquezas percebidos nos heróis. A repercussão dessa mudança é evidente quando analisamos eventos posteriores. Em Vingadores, Era de Ultron, 2015, o público já sente a sombra de Thanos mesmo antes de sua aparição física. A joia da mente, escondida em Loki e explorada em Nova York, conecta os heróis à ideia de um plano maior, mesmo que nenhum deles compreenda completamente. É como se o erro de produção inicial tivesse permitido que Thanos se tornasse um antagonista mais estratégico. Ele se move nos bastidores, manipulando forças e preparando o terreno para sua guerra total. Do ponto de vista narrativo, esse detalhe muda a percepção do público sobre a linha do tempo do MCU. Se o Thanos de 2012 não fosse o verdadeiro, então a ameaça parecia distante, quase simbólica. Ele não precisava ser confrontado imediatamente, permitindo que os heróis se desenvolvessem, enfrentassem conflitos internos e amadurecessem emocionalmente antes do confronto final. Tony Stark, Steve Rogers, Natasha Romanoff e Bruce Banner tinham que construir suas histórias, seus dilemas e sua química em equipe antes que um vilão tão imponente surgisse. Além disso, a mudança de Thanos de aparência inicial para vilão consolidado impacta diretamente Vingadores, Guerra Infinita, 2018, e Ultimato, 2019. As motivações dele parecem mais coerentes, e cada ação ganha peso emocional. Por exemplo, quando ele sacrifica Gamora para obter a Joia da Alma, o público entende a frieza estratégica de Thanos, mas também sente o conflito moral. Esse equilíbrio entre pragmatismo e crueldade só funciona porque, nos bastidores, a Marvel teve tempo de ajustar a trajetória do vilão desde sua primeira cena pós-créditos. Um erro que, na verdade, permitiu uma narrativa mais profunda, complexa e humanizada. Outra consequência interessante é a relação com os heróis. Se Thanos tivesse sido apresentado com aparência e motivação definitivas desde 2012, a sensação de ameaça imediata poderia ter sufocado o desenvolvimento dos personagens. Tony Stark talvez não tivesse seu arco de redenção tão impactante. Steve Rogers poderia parecer menos vulnerável e, consequentemente, menos humano. A tensão dramática construída ao longo de 6 anos de filmes depende da evolução gradual de Thanos, e essa evolução começou justamente a partir daquele detalhe aparentemente menor. E há mais. A própria introdução de Star Fox em Eternos, 2021, pode ser vista como uma brincadeira da Marvel com o público mais atento. É como se eles estivessem dizendo: lembram daquele erro de 2012? Talvez nem fosse erro. Talvez estivéssemos semeando algo que só faria sentido anos depois. Essa sutileza mostra como a Marvel transforma falhas ou ajustes de produção em oportunidades para enriquecer o universo, criando linhas narrativas complexas e interconectadas. No fim, a repercussão do erro de produção vai além de estética ou maquiagem. Ele moldou a construção de Thanos, alterou a forma como os heróis se prepararam para a guerra final e criou espaço para teorias, debates e novas histórias. Cada decisão tomada desde aquela primeira cena teve consequências diretas e indiretas, afetando motivação, desenvolvimento de personagem e ritmo narrativo de toda a saga.
O capítulo se encerra com uma reflexão intrigante. E se o Thanos de 2012 fosse realmente outro? E se o MCU tivesse começado sua história de forma diferente, enfrentando um vilão mais imediato e obsessivo? O destino de cada herói teria sido o mesmo, ou toda a saga do infinito teria tomado um rumo mais sombrio e imprevisível? O erro de produção, que marcou a primeira aparição de Thanos em 2012, não se limitou a uma curiosidade visual ou a uma diferença estética. Com o passar dos anos, ele se transformou em um ponto de referência para toda a construção do universo cinematográfico Marvel, impactando personagens, enredos e até mesmo a forma como o público percebe o conceito de ameaça no MCU. Um detalhe aparentemente pequeno se revelou um catalisador de mudanças narrativas profundas, e seu legado é sentido em praticamente todos os filmes que seguem a saga do infinito. Após a consolidação do Thanos definitivo em Guardiões da Galáxia, 2014, e a ascensão de sua presença em Vingadores, Guerra Infinita, 2018, percebe-se que o MCU se beneficiou de uma espécie de espaço narrativo criado pelo erro inicial. Ao apresentar uma versão incompleta ou diferente do vilão, a Marvel permitiu que os heróis se desenvolvessem de forma orgânica, enfrentando ameaças menores, conflitos internos e desafios estratégicos, antes de lidar com a verdadeira magnitude do Titã Louco. Tony Stark amadureceu de forma gradual, Steve Rogers passou por dilemas morais complexos, e Natasha Romanoff e Clint Barton consolidaram suas relações com os colegas, criando um vínculo que tornaria a batalha final não apenas física, mas emocionalmente impactante. Além disso, o erro permitiu que a construção da história de Thanos fosse adaptada conforme o público reagia e conforme o universo cinematográfico se expandia. Cada ajuste, cada mudança de aparência ou tom de pele não foi apenas uma questão técnica, mas uma oportunidade de moldar o vilão para que ele se encaixasse perfeitamente nos eventos futuros. A decisão de trocar a motivação mística, agradar a morte, por uma razão pragmática, o equilíbrio universal, transformou Thanos de um personagem caricatural em um antagonista multidimensional, cujas ações geram empatia e repulsa simultaneamente. Essa transformação é evidente quando analisamos Vingadores, Ultimato, 2019. Cada sacrifício, cada estratégia e cada batalha são diretamente consequência da construção gradual iniciada com o Thanos incompleto de 2012. O espectador sente o peso de suas decisões, entende seus métodos e percebe o planejamento de longo prazo do vilão. Sem aquele erro inicial, talvez Thanos tivesse surgido como um antagonista imediato e intransigente, eliminando o suspense e diminuindo a profundidade dramática da saga. Outro ponto relevante é a forma como o MCU reutilizou e reinterpretou elementos aparentemente esquecidos. A introdução de Star Fox em Eternos 2021 pode ser vista como uma resposta criativa ao erro. É como se a Marvel estivesse brincando com o público. Aquele Thanos diferente em 2012 talvez fosse um eco de algo maior, uma semente narrativa que só faria sentido anos depois. Essa estratégia reforça a ideia de que o MCU não apenas aceita seus deslizes, mas os transforma em oportunidades para enriquecer o universo, criar conexões sutis e fomentar teorias que mantêm os fãs engajados. Além disso, o legado do erro afeta diretamente a percepção de heroísmo no MCU. Se Thanos tivesse surgido desde o início em sua forma definitiva e com sua motivação completa, os heróis provavelmente teriam sido apresentados a uma ameaça esmagadora desde o primeiro momento. Isso reduziria o impacto emocional de suas jornadas individuais e coletivas. O crescimento de personagens como Natasha, Bruce e Thor dependeu do espaço narrativo criado pelo erro, permitindo que o público acompanhasse sua evolução e se conectasse emocionalmente com suas escolhas. No fim das contas, o legado do erro de produção é um lembrete de que, no MCU, nada é casual. Até os detalhes mais discretos podem moldar destinos, gerar tensão e criar narrativas épicas. O Thanos de 2012, com sua aparência ligeiramente diferente e motivação implícita, abriu caminho para uma das histórias mais complexas e impactantes do cinema moderno, provando que até um deslize pode ser transformado em obra-prima. O capítulo termina com uma reflexão que conecta passado, presente e futuro. O que teria acontecido se o MCU tivesse mantido o Thanos inicial como definitivo? Os heróis teriam sobrevivido? O universo teria se reestruturado de outra forma? Ou seria exatamente o erro que permitiu que o destino dos heróis se tornasse épico,
memorável e inesquecível.